Vamos orar pelo momento da palavra. Pai Celeste, nós te louvamos porque o teu povo se reúne, Deus, para receber desse alimento que é a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, por ter essa luz iluminando os nossos caminhos, os nossos pés, Pai. Senhor, que cada ensinamento, cada palavra, Senhor, que é ministrada aos nossos corações, transforme o nosso viver, Deus. Que haja testemunho da tua bondade, do teu amor, da verdade que alcança os nossos corações, para que o mundo conheça o Senhor através da nossa vida, o nosso testemunho, Pai. Visita cada coração, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, encontre em nós um terreno fértil para crescer, florescer, frutificar, criar raiz, ó Pai, e mostrar para esse mundo como o Senhor é bom. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Queria, antes de começar o sermão de hoje, só abrir um pequeno parêntese, porque domingo passado a gente teve problema na transmissão, e aí os cultos, tanto de manhã e de noite, não foram gravados nem transmitidos. E a gente está numa série, o Pão da Vida. Foi um momento importante da nossa série, foi o terceiro sermão, não é isso? Semana passada foi o terceiro sermão da série. Nós estamos meditando em cima do capítulo 6 do Evangelho de João, que Jesus está fazendo um grande discurso eucarístico, tem a ver com a Eucaristia, Santa Ceia. Na ocasião da semana passada era Dia dos Pais, e o texto da semana passada foi assim, bem propício para o Dia dos Pais, porque Jesus fala assim: o Pai foi quem me deu vocês. E o Pai quer que todos vocês sejam salvos, que nenhum de vocês se percam. Por isso, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e de maneira nenhuma os lançarei fora. Então, a gente pode ver um relacionamento paternal de Deus com Jesus e de Deus conosco. Isso faz tanta importância na nossa vida, principalmente nos nossos dias. No domingo passado à noite eu iniciei o sermão falando sobre um artigo de uma revista que ele fala que a gente está vivendo na era dos 100. É o sem terra, o sem teto e até o sem pai. Então esse sentimento de paternidade afeta muito a sociedade que a gente vive hoje, porque tem muitas pessoas órfãos de pai vivo. E isso afeta a estrutura do ser humano, como que ele se constitui como um adulto depois, como ele vai constituir a família dele. E a gente vai ver pessoas que têm crise de relacionamento com Deus porque não entendem o relacionamento com o Pai. E Jesus nos ensina que Deus, o Pai, Ele é o Pai mais excelente, porque Ele provê o alimento. Esse não é o papel do Pai, ser o provedor. E qual é o alimento que Deus provê o pão da vida? Jesus é a provisão desse Pai celestial, amoroso. E a mesma forma, como Deus se relaciona de maneira amorosa com a gente, Ele nos envia para um lugar de segurança, porque um Pai também provê segurança. E Jesus fala assim: o Pai me deu vocês, para que nenhum de vocês se percam. Então a gente está no lugar seguro que é Jesus. E mais ainda, né? A gente está no lugar seguro para ser preservado na eternidade. Nosso destino é a vida eterna. Deus, o Pai, quer viver conosco eternamente. Deus não tem lata de lixo, né? Essa semana até falei com a Jana, a gente estava conversando, e aí você tem alguma coisa, ela disse que marcou a vida dela, que Deus sabia com quem se relacionava quando resolveu nos aceitar. Conhecia cada um de nós, os nossos defeitos, e Ele, como um Pai muito excelente, provê todos os meios para a nossa perfeição, para o nosso aperfeiçoamento. Então, por isso, é importante a gente entender a Eucaristia como um relacionamento paternal. Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador, amoroso, provê, dá segurança, preserva para a eternidade, dá a vida eterna para a gente, tá bom? Esse é um parêntese do domingo passado, mas a nossa série continua ainda no mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 6, o pão da vida. Hoje a gente vai meditar em cima dos versículos 51 ao 58, mas é muito importante a gente lembrar que a gente fez duas leituras hoje, e a primeira leitura foi o livro de 2 Reis, capítulo 2, 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 2, do versículo 10 a 12, e o texto fala que Davi descansou na cidade de Davi e foi sepultado com seus pais. E aí Salomão assentou-se no seu trono e foi firmemente, como que o texto fala aqui? Firmemente estabelecido o seu reino. E a gente olha para a história desse povo, de quem Deus, Javé, é o Pai, Deus é o Pai de Israel, e esse povo viveu 40 anos debaixo de um governo temente a Deus, submisso a Deus, e pôde entender melhor como Deus guarda o seu povo e preserva o seu povo diante de pessoas, governantes e líderes piedosos que colocam seu coração em sujeição a Deus.
cheios do Espírito de Deus, porque assim eram os reis eram ungidos porque descia sobre eles o Espírito de Deus. No Antigo Testamento o Espírito Santo não vinha sobre qualquer pessoa, mas os reis eram, e Davi foi um referencial de uma escolha divina. Deus escolheu Davi para pastorear o seu povo, o seu filho Israel. E esse povo permaneceu com as bênçãos de Deus enquanto Davi viveu. Tanto é que durante a leitura do livro de Reis, 1º e 2º Reis, o livro das Crônicas dos Reis, 1ª e 2ª, vai mostrar que todo rei que foi bom, piedoso, o autor vai falar assim: esse fez conforme seu pai Davi, viveu segundo os caminhos do Senhor. E aí os que eram ruins falavam assim: esse se afastou dos caminhos de Davi, ou esse fez do pior do que o seu pai, que era desviado do caminho de Davi. Davi virou um referencial da presença de Deus no meio do seu povo. E ele permaneceu, por quê? Porque o seu coração permaneceu piedoso, um coração sincero, contrito, coração sem erros, não, cheios de erros piores. Mas Deus ama esses com os corações piores. E tem perdão para quem confessa, se arrepende e deixa. Essa é a mensagem de 1 Reis para a gente. Deus tem um relacionamento com o seu povo, o seu filho Israel, prover para o seu filho, e o povo pode desfrutar quando as lideranças, quando as pessoas têm um coração sincero diante de Deus, buscam um relacionamento com Deus. E aí se assenta um filho. E olha só, o legado de uma pessoa piedosa é o estabelecimento desse reino. Deus fez uma promessa perpétua a Davi de que os seus filhos estariam sentados no trono, né? E aí também havia uma condição para os filhos. O trono só seria da família de Davi, dos filhos dele, enquanto eles se submetessem ao Senhor. O que acontece antes dessa leitura de 1 Reis aqui é Salomão fazendo um pedido para Deus. Deus se revela para Salomão e fala: o que você me pede? E aí ele fala: Senhor, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. Ele não pede sabedoria para ser uma pessoa poderosa, não pede sabedoria para ter muita riqueza, ele pede sabedoria para guiar o povo de Deus, porque ele sabe a responsabilidade que tem nas mãos. O que ele vai governar e liderar é precioso. É o filho primogênito de Deus, Israel, com quem Deus tem uma aliança eterna de salvação. Então ele entende isso. E a gente está diante de um Salomão jovem, talvez uma pessoa bem piedosa, que entende o seu papel. Mas quando a gente vai passando a história de Salomão, ele com toda a sua sabedoria, a gente vê ele se desviando dos caminhos do Senhor, se apartando dos mandamentos, se apartando daquilo que Deus deixou como sendo um caminho reto, um caminho firme para a gente guiar a nossa vida. Começou a ter muitas mulheres, começou a ter muitas riquezas, e com isso veio a idolatria, e o reino acabou sendo dividido, porque o seu coração, no final da sua vida, era de um Salomão agora burocrático, cheio de sabedoria, mas vazio de Deus. O que acontece com a nação de Israel é a consequência de alguém que se aparta dos mandamentos, do privilégio de servir esse Deus Todo-Poderoso. A gente começa a assumir o lugar de Deus, querer guiar os nossos passos, a nossa vida, arrogar para nós mesmos o autogoverno da nossa vida. E a gente tem que lembrar de toda a história bíblica. O primeiro homem que arroga para si o autogoverno, ele joga a gente nessa condenação que é o pecado. Adão, quando vai lá e tenta contra Deus, comendo do fruto da árvore proibida, o fruto da ciência do bem e do mal, ele está falando que o governo de Deus não é bom para ele. Ele quer ser autônomo, ele quer ser ele mesmo, ele quer ser autêntico, ele quer ser ele. Só que ele não entende que ele não foi feito para governar sua vida sozinho, longe de Deus, sem os mandamentos de Deus. E a consequência disso tudo, morte. Não uma morte imediata, mas uma morte que alcança. Passamos a ser mortais, passamos a viver numa condição de morte, buscando morte em tudo que a gente quer, os nossos desejos nos levam para a morte espiritual já está decretada. Haja vista que a Bíblia fala para a gente que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E acho que isso tudo é muito pertinente para o dia de hoje. Hoje vai acontecer o batismo aqui. Na quarta-feira, no nosso estudo bíblico sobre o credo, a gente falou sobre professamos um só batismo para a remissão dos pecados. Deus está operando a sua salvação por meio dos sacramentos. É como Deus marca aquele que Ele escolheu para si. É por causa da escolha de Deus em Jesus que a gente batiza crianças. É pelo que Ele faz, não pela nossa decisão. Não precisa esperar crescer para decidir seguir a Cristo. A igreja assume o compromisso de guiar as crianças, os pais, os padrinhos,
para que a salvação seja o meio de vida pelo qual ele anda. É pelo que Jesus faz. E eu gosto muito disso, porque o que Jesus fez, ele fez antes da gente existir. Ele fez antes de criar o mundo. Jesus já sabia que ia ter que morrer por nós. Está feito, foi feito antes da existência. Ele não volta atrás, ele não se arrepende. E a gente pode até vacilar. E mesmo se a gente não conseguir, Jesus carrega a gente nas costas. É o que a gente falou no domingo passado. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Qual o propósito disso? A vida eterna. O propósito da gente comer o pão, beber o vinho, ser batizado, é a vida eterna. No Evangelho de hoje, na nossa sequência aqui, a gente continua entendendo Jesus falando e aprofundando a sua revelação sobre o pão da vida. Jesus continua falando: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. As pessoas estavam próximo da Páscoa, entendendo que eles iam comemorar uma festividade que tinha a ver com o antepassado deles. O pessoal peregrinou no deserto durante 40 anos, e durante 40 anos eles não precisavam plantar nada, nem se eles quisessem iam conseguir, mas Deus alimentou cada um deles. Alimentou com pão, alimentou com carne, deu água, deu sombra no meio de um deserto escaldante para esse povo. Mas Jesus, ele continua falando que os pais dessas pessoas no passado comeram esse pão, mas morreram depois. Agora o que Jesus oferece é o pão da vida, e quem come dele jamais morrerá. Quem come dele terá a vida eterna. Essa é a oferta do Evangelho. A grande notícia é: nós todos estávamos mortos antes de Jesus. E Jesus veio para nos oferecer uma vida plena, abundante e eterna, que a gente jamais seria capaz de conquistar. O primeiro homem comeu para morrer. Agora Jesus, o homem pleno e perfeito, oferece a si próprio para a vida eterna. Gente, olha que maravilha é a gente poder participar desse banquete em que a gente vai entender o que Jesus está falando nesse texto aqui. E o que Jesus vai falar para a gente? Versículo 53 do Evangelho de João, capítulo 6. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. A condição de todo homem, de todo ser humano, sem Jesus, sem um relacionamento íntimo, sem um alimento espiritual, é de morte. A gente viu que Salomão começa um grande reino de forma piedosa, recebendo uma dádiva de Deus, mas toda a dádiva ela tem que ser cultivada. Salomão recebeu sabedoria, a presença de Deus estava com ele, mas no decorrer da sua vida, o seu reinado foi se degradando, se destruindo, porque ele se apartou da presença de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Gente, é importante a gente saber que nós somos pessoas falhas, pessoas imperfeitas, que sem a presença de Deus, sem a obra de Jesus constante, renovando a nossa espiritualidade, não é só aceitei Jesus, estou salvo, mas a salvação é preservada por Deus, por Jesus, através também dos sacramentos. Isso vai renovar a nossa vida espiritual, mas também vai sustentar toda a nossa vida. A gente só consegue participar do que Deus está fazendo no mundo por causa dele. Esse é o chamado da nossa vida, para viver uma vida eterna. Não é só uma vida na ressurreição dos mortos no último dia, mas é como a salvação nos concede a vida eterna começando agora. A partir de hoje, todos os dias, nós vivemos a vida eterna, porque nós já somos cidadãos dos céus. O que nós fazemos todos os dias tem que revelar a bondade, a graça, a justiça de Deus todos os dias. E eu pergunto para você, será que você conseguiria, sem Deus estar com você, te renovando, te restaurando? Porque todos os dias a gente passa por decepções, todos os dias a gente passa por aflições que trazem medo, trazem terror, aflição para o nosso coração. Todos os dias a gente tem que lidar com dúvidas, incertezas, dúvidas quanto a si mesmo, dúvidas quanto ao que a gente tem que conquistar, como que vai ser o dia de amanhã. Vou começar o dia hoje, será que vai chegar o alimento? Será que vai chegar o dinheiro? Será que eu vou conseguir no fim do mês pagar as contas? E tudo isso vai minando a gente. Todas essas relações que a gente tem com o mundo à nossa volta, as pessoas, as nossas obrigações, os nossos compromissos, de uma certa forma estão afetados pela queda. Tem cheiro de morte. Tudo isso vai exalando a nossa condição pecaminosa, porque vai ter consequências. Você não honra um compromisso, aí alguém vai te cobrar, você vai se ver mal, vai passar vergonha, e isso vai minando a nossa confiança em Deus.
E o que tem a ver isso com a Eucaristia, Rafael? Pagar minhas contas. Tem a ver com você confiar todos os dias no Senhor. Que o Deus que provê o pão no deserto, que provê a eternidade para você, vai fazer com que a provisão chegue à sua mesa, chegue à sua porta, chegue à sua mente, ao seu intelecto, abra as janelas dos céus, conceda emprego, conceda tudo o que a gente precisar. Se esse Deus que enviou Jesus para nos conceder a vida eterna, nos concedeu de forma partindo o seu Filho, entregando o seu Filho na cruz, será que Ele faria menos por nós? De olhar para a nossa condição de existência todos os dias, a dignidade do trabalho, a saúde, a família. Será que esse Deus ia recolher a mão para fazer coisas menores? Se Ele fez o que é mais importante, mais absoluto, a entrega do seu Filho. Esse texto vai mostrar para a gente que sem Jesus a gente não vai poder. Sem Jesus a gente não conquista a vida eterna. Sem Jesus a gente vai continuar vivendo como mortos, buscando a morte em tudo que a gente toca, em tudo que a gente se relaciona. Sem Jesus a gente continua em condenação. Então, para isso, todas as pessoas que comem a carne e bebem o sangue de Jesus têm a vida eterna e já têm garantida a ressurreição no último dia. Essa é a nossa esperança, uma esperança do fim de todas as coisas. Se tudo na sua vida der errado, você morrer, gente, no último dia tem a ressurreição para uma vida eterna. Tem uma ressurreição para morar eternamente na cidade santa, com ruas de ouro. E tudo isso que os homens brigam hoje para conquistar a qualquer custo, destruindo vidas, pessoas, cidades e países, querendo a riqueza, lá no céu vai ser só o chão que a gente pisa. A gente tem que lembrar de coisas maiores, que a nossa jornada nessa vida é só uma peregrinação. A gente não está aqui para ser triunfante, o nosso triunfo final é na eternidade por causa da obra de Jesus. Comer o pão da vida nos concede essa vida que o ser humano perdeu lá no Jardim do Éden, mas também nos garante uma eternidade futura e eterna com Cristo. E aí Jesus continua falando, versículo 55, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. E aqui eu queria frisar como sendo o ponto principal desse texto aqui. Salomão começou um reino como um legado de conquistas, vitórias. O reino que Davi passa para o seu filho é um reino que já está estabelecido com paz. Todos os seus adversários ao redor foram vencidos de uma vez por todas. A terra descansava, gozava de paz. Agora Salomão ia reinar, construir o templo para viver a plenitude daquele reino. Mas ele não permaneceu no Senhor. E a gente sabe que por mais que o reino dele foi um reino bem sucedido politicamente, bem sucedido diplomaticamente, as nações reconheciam o reinado de Salomão, espiritualmente estava fracassado. A idolatria adentrou na cidade santa, na terra prometida, a terra que os antepassados passaram 40 anos para conquistar. 40 anos Davi pacificou, demorou para pacificar, agora esse povo, na pessoa de Salomão, se apartou, não permaneceu no Senhor. E o texto de Jesus está lembrando muito bem aqui, para a gente ter essa vida e permanecer, a gente tem que comer o corpo e beber o sangue de Jesus. Uma vez eu conversei com... E olha que nessa época eu ainda nem era sacramental, né? Assim, o que é sacramental, gente? A nossa fé é uma fé sacramental. A Eucaristia e o batismo confere para a gente graça, poder de Deus. O batismo é de uma vez só, né? A gente é batizado uma vez, a gente recebe o selo do Espírito Santo. Estamos preservados e garantidos para a eternidade. A Eucaristia é a renovação, até a volta de Jesus, até a nossa partida. E aí uma vez eu conversando com um amigo meu, e ele é católico, né? Na época eu era batista. Para um batista é só memorial, não tem poder, não tem graça não. Hoje eu fui convertido, tá bom? Aí tem graça e poder de Deus aqui. E ele falou assim, eu nunca participei, eu não participo da Eucaristia. Por quê? Porque isso é muito sagrado, eu não sou digno, eu não posso tocar naquilo. E aí a pessoa acha que está sendo muito humilde, mas ele está sendo muito arrogante, porque ele não quer abrir mão dos seus pecados. Ele não quer confessar a sua decadência, a sua queda, a sua condição condenada. E ele está sendo muito piedoso dizendo que não toca no corpo e no sangue, mas o que Jesus ordena, isso é uma ordenança, comam e bebam para permanecer em mim e eu permanecer em vocês. E o mundo está aí desse jeito, gente, porque tem muito cristão que professa a fé, mas não vive.
e fala que Deus, que é de Deus, e que Deus isso, mas Deus está longe dele, e está vivendo como Salomão, como quem recebe uma dádiva de Deus, mas que aos poucos vai se apartando da presença de Deus, está tão distante de Deus que já cheira a morto. E para a gente poder ter vida, a gente precisa do corpo e do sangue de Jesus. E é por isso, e eu estou falando para vocês aí de casa também, você que está acostumado só a assistir de casa ou de vez em quando, se você não participa da Santa Eucaristia, não vem participar, você está cometendo um grave erro. Porque Jesus não deu uma sugestão para comer o seu corpo e beber o seu sangue. Jesus deu uma ordem. E isso tem um propósito, não é só aqui vir comer um pedaço de hóstia embebido num suco de uva. Isso tem a ver com a presença real de Jesus na nossa vida, nos renovando a cada vez que a gente vai e participa desse grande banquete. Deus ofereceu o seu Filho. Essa é uma oferta da eternidade para nós que estamos condenados nesse mundo temporal. E se você não vem, você está rejeitando a grande oferta de Deus. Talvez você não tenha parado para pensar nunca nisso. E quando você não toma a Santa Ceia, você está rejeitando uma dádiva, uma graça, poder de Deus para a sua vida. Você está rejeitando um relacionamento, porque é impossível a gente viver um relacionamento se a gente não tem comunhão. Sabe aqueles amigos distantes que passam 30 anos sem se ver, quando se vê até fala assim, nós somos grandes amigos. Tá, mas me diz onde você trabalhou os últimos anos, como que você sofreu uma doença, você não estava lá para estar junto, consolando. A vida passou e você disse que conhece, mas na verdade você não conhece mais aquela pessoa. Tem que ter comunhão, relacionamento, intimidade, e essa é uma oferta para se assentar no banquete de Deus. Esse banquete aqui iguala todas as pessoas. Você pode ser pobre, pode ser rico, pode estar doente, pode estar sadio, pode ser o pior dos pecadores, pode se achar santo demais. Todo mundo vai receber a dádiva do corpo e do sangue de Jesus para ter renovação espiritual. Porque todas as pessoas sem Jesus estão mortos. E essa é a grande notícia do Evangelho. Deus fez uma grande oferta de pacificação. Nos chamou para estar sentado à sua mesa, para que Ele possa permanecer em nós e nós permanecermos neles para poder ter acesso à vida eterna. Mas uma vida que começa agora, porque tudo que Deus está fazendo nesse mundo que está em trevas, trazendo luz, trazendo renovação, consertando as coisas, passa através da minha vida e da sua vida, está nas nossas mãos. Deus usa cada um de nós, os seus filhos fiéis, aqueles que estão sendo renovados pelas suas dádivas para consertar as coisas. E se você rejeita, você está rejeitando uma oferta de eternidade com Deus nos céus. Está rejeitando uma oferta de ser instrumento do acerto de contas, de como Deus está consertando as coisas nesse mundo, como que o mundo vai entender o que é uma família de verdade, mesmo sem um pai, porque Deus é pai de órfãos e marido de viúvas. Como que Deus está consertando o mundo corporativo, como que Deus está consertando o governo, como Deus está consertando a sociedade, como Deus está consertando a igreja. Tudo isso passa na mão de pessoas que têm Deus permanecendo dentro deles e eles permanecendo dentro de Jesus. Da mesma forma, o Pai envia Jesus e eu vivo por causa do Pai, assim diz Jesus. E olha só, a vida que Jesus tem como ser humano, como pessoa que conseguiu vencer toda a adversidade. E Jesus está fazendo um grande anúncio para essas pessoas aqui, que o corpo dele vai ser partido. É um anúncio da crucificação e as pessoas ainda não estão entendendo. A gente já sabe porque a história está escrita. Mas essa vida é uma vida dádiva do Pai dos céus. E assim como Deus, o Pai do céu, sustenta a vida de Jesus, é a promessa de que a nossa vida também será sustentada por Ele. E é por isso que Jesus é esse pão da vida. Quando a gente participa da mesa do Senhor, dos sacramentos, nós somos alimentados espiritualmente. Gente, não adianta correr atrás, você ficar olhando na internet aí, buscando os melhores pregadores, os melhores pastores, as melhores pregações, as melhores pregações, os melhores cantores, músicos, e se você não vive um relacionamento na comunidade, na comunhão, participando da mesa do Senhor, a sua vida tem cheiro de morte. Você está vivendo um grande engano, uma mentira, porque você rejeita a oferta da eternidade. Não tem vida sem a presença de Jesus, não tem vida sem a comunhão,
do corpo e do sangue, mas também que esse corpo e do sangue nos leve a uma vida eucarística, uma vida que a nossa vida transpassa para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o restante da semana. Os antepassados comeram uma vez, mas chegaram a morrer. Mas comer de Jesus e participar da mesa do Senhor é para sempre. Esse é o convite da eternidade para nós. Como é que tem sido a sua vida cristã, diligente com os sacramentos, com a sua vida pessoal e devocional? Também, gente, a gente precisa deixar muito bem claro, tá? Tem poder e graça aqui conferida. Mas se você não vem receber com fé, isso aqui é só um pão e é só um vinho, não deu nem para encher a sua barriga. Perdeu tempo. Participar da mesa e do corpo do Senhor e do sangue do Senhor exige da gente um compromisso de fé. O efeito dos sacramentos é só para quem recebe com fé. Eu vou dizer mais ainda, não depende nem se o ministro que está oferecendo está digno, se ele está em pecado ou não está. É se a gente recebe com fé, se a gente come e bebe com fé para receber a vida eterna, ou indignamente, só para comer um pão e beber um vinho, continua em condenação, continua vivendo uma vida torpe, uma vida mentirosa, enganosa, cheirando a morte, porque continua vivendo em engano. Por isso, desce do seu pedestal. Não tem como, é incompatível uma pessoa professar ser cristã e não viver em comunidade. É mais incompatível ainda uma pessoa professar ser cristã e rejeitar a eternidade do corpo e do sangue de Jesus, que alimenta a nossa alma e nos preserva até o último dia. Porque sem Jesus, a gente vai ser como Salomão, uma grande nação de reis, mas que vai se apartando, até que a vida e o mundo ao nosso redor esteja totalmente degradado. Vamos orar? Pai Celeste, eu quero orar por cada um dos meus irmãos, Pai, pela minha vida também, Senhor. Que eu seja sempre o primeiro a estar diante do Senhor, numa oração que a gente confessa, Pai, as nossas imperfeições, os nossos pecados, e reconhece, Deus, que sem o Senhor, sem a Tua presença, a gente não pode nada, Pai. Pedimos perdão, Pai amado, porque o Teu sangue derramado na cruz, o Teu corpo que é partido em nosso favor, Pai, nos concede, Senhor, a eternidade. Isso é possível porque há poder no sangue de Jesus. Tem perdão e provisão para o perdão de todos os nossos pecados, até aqueles que a gente ainda vai cometer, porque o Senhor sabia, Pai, que a gente ia cometer muitos. Mesmo assim, o Senhor, num ato de amor sublime, absoluto, se entregou por nós, ó Deus. Morreu a nossa morte para que a gente possa viver a Tua vida. Pai, é por isso que eu oro por cada um de nós, pedindo que o Teu Espírito Santo nos fortaleça e nos traga consciência, Pai amado, a importância de participar desse grande banquete, em que o Senhor se oferece a nós, uma oferta divina e amorosa para a nossa vida, para o nosso bem, para a nossa preservação. O Senhor nos livra do orgulho, Pai amado, de imaginar que por nós mesmos, os nossos esforços, os nossos méritos a gente consegue. Que a gente vai negligenciando, Senhor, a participação da Tua mesa, fazendo concessões com coisas pequenas ou coisas até importantes, Pai. Mas que tudo isso, Senhor, é nada perto da importância da Tua oferta, Senhor. Tem misericórdia daqueles que não têm participado e traga, Pai amado, a consciência disso tudo. Assim como Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence o Teu povo, Pai amado, de que eles só conseguem permanecer no Senhor, e o Senhor permanece neles se eles estiverem em comunhão contigo, participando da Tua mesa. Pai, fortalece a nossa vida, Senhor, e tudo que o Senhor tem promovido nesse mundo, Pai amado, seja para nós, ó Deus, motivo de testemunho para viver a tua vida, para receber a Tua graça e transmitir para o mundo, Senhor, essa luz que nos alcançou, essa vida eterna que nós já começamos a viver no agora. Ministra em cada coração, Senhor, para que haja, Senhor, renovação de vida, de caráter, de espírito, de mente, no coração de cada um deles, ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.